Vamos falar agora do período democrático brasileiro, que é de 1945 a 1964, que a gente também pode chamar de a Quarta República do Brasil. Esse breve reencontro com a democracia que a gente vai estudar é o assunto de história do 9º ano da COPELG com a professora Elizabeth Zanon. Então vamos lá. A Quarta República Brasileira. Essa Quarta República Brasileira, ela começou em 1945, com o fim da Era Vargas, e ela vai até 1964, com a chegada do golpe civil-militar. Então, tudo que acontece entre 1945 e 1964, a gente chama de Quarta República Brasileira. O fim da Era Vargas aconteceu em 1945, com o golpe de forças conservadoras que derrubaram o Getúlio, afastando dele as possibilidades de governos populares. Então, o Getúlio ele volta a ser reeleito depois em 1951 e em 1954 ele comete o suicídio. Então, esse golpe de forças conservadoras que derrubam Getúlio Vargas em 1945 é que vai dar o início da Quarta República. E o término dela vai ser com o golpe de 64, constrangimentos e violação de direitos humanos. Os presidentes desse período, nós temos Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Ranieri Mazzilli e João Goulart. E nesse período só ocorreram 4 eleições presidenciais. Então aqui a gente consegue ver 9 presidentes do período da Quarta República. Porém, nesse período, apenas 4 eleições ocorreram para a escolha desses presidentes. Então, as eleições foram em 1945, 1950, 1955 e 1960. Então, os outros anos e os outros presidentes, eles entraram de outras formas, mas não por eleição. A política e a Constituição de 46, ela está moldada dentro de um ato adicional que é decretado por Vargas lá no começo de 45. Então, por ordem de Vargas, foram criadas as condições para a formação de novos partidos políticos para o Brasil, e os grandes partidos brasileiros desse período vão surgir a partir de 1945, então. E aí, 3 grandes partidos vão atuar nesses quase 20 anos de história brasileira. 3 grandes partidos vão disputar a soberania da presidência do Brasil. E esses 3 grandes partidos que vão atuar nesses quase 20 anos são a UDN, que é a União Democrática Nacional. Eles eram extremamente moralistas, antivarguistas, contra Getúlio Vargas e também anticomunistas. E o grande representante desse partido é Carlos Lacerda, que vai ser o grande responsável, vamos dizer assim, ou o grande protagonista para a saída de Getúlio e seu provável suicídio. No Partido Social Democrático, que é o PSD, ele vai surgir a partir da estrutura burocrática criada por Getúlio Vargas. Era extremamente habilidoso em conseguir votos e eleger candidatos, ou seja, o PSDB eles eram muito populares. E um grande nome aqui a gente vai ter Juscelino Kubitschek. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, também é um desses partidos, e ele é criado por Vargas na questão da política de aproximação com as massas populares. E ele vai implantar medidas defendidas pela esquerda, e grandes nomes desse partido a gente tem Getúlio Vargas e João Goulart. Então aqui a gente tem 3 partidos e os protagonistas desses partidos. A Constituição de 46. Ela vai restabelecer direitos que haviam sido suspensos durante o período varguista e vai também possibilitar a ampliação da quantidade de eleitores no Brasil. Ponto positivo. Ponto negativo, ela vai excluir os analfabetos de ter acesso ao direito de voto e os trabalhadores rurais vão continuar sendo excluídos das conquistas trabalhistas que haviam sido trazidas por Getúlio Vargas. Então, a CLT, todas aquelas regras trabalhistas trazidas por Getúlio Vargas, vai só viabilizar a vida dos trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais eles vão continuar à mercê de tudo isso. As principais características desses governos da Quarta República. Eurico Gaspar Dutra, ele vai restringir o direito à greve, não vai ter direito à greve, e ele vai se alinhar aos Estados Unidos lá na Guerra Fria. Então essas são as características do governo de Dutra. A Getúlio Vargas, ele vai ter uma crise política, a inflação vai estar em alta, e o ponto positivo vai ser a criação da
Petrobras. Café Filho, ele vai trabalhar numa política econômica mais liberal e ele vai buscar reduzir os gastos públicos para tentar melhorar a condição financeira do país. Nós temos Carlos Luiz, que ele vai ficar apenas 4 dias no poder, ele vai ser presidente do Brasil apenas em 4 dias, e ele vai sair por um golpe militar. Nereu Ramos vai ficar 3 meses no poder e ele vai se tornar depois o ministro da Justiça de Juscelino Kubitschek, que é o seu sucessor. Então, vem Juscelino Kubitschek com o plano de metas, construção da nova capital do Brasil, que é Brasília. Ele vai trabalhar com a questão dos baixos investimentos realizados na área da educação e da produção de alimentos, porque ele está preocupado com a industrialização do país. Então, aquela fala dele que ele vai fazer em 5 anos o que não foi feito em 50 anos, ele vai estar mais preocupado em industrializar o país do que em investimentos com a educação e na própria produção de alimentos. Nós temos Jânio Quadros, que vai ter um discurso moralista. As medidas dele vai ser desastrada. Ele vai fazer algumas proibições tão hilárias como proibir o uso de biquíni nas praias, ele vai proibir o uso de lança-perfumes e por aí vai, as medidas malucas dele. E ele também vai se aproximar do bloco soviético. E aí ele vai ser chamado de louco. Já Ranieri Mazzilli, ele vai assumir por 2 semanas. Jango, ele vai estar na China. E aí Ranieri assume o país enquanto Jango chega, porque Jango era o vice de Jânio Quadros. Só que depois Ranieri volta à presidência. Então, 2 momentos ele vai ser o presidente do Brasil. Primeiro, enquanto espera a chegada de Jango, que está numa missão diplomática na China. E o seu segundo mandato vai ser com o golpe civil-militar, após a saída de Jango. Então, ele vai ficar num governo provisório, vai instaurar o ato institucional número 1, que é o AI-1, que vai suspender os direitos políticos e estabelecer eleições indiretas. João Goulart, ele é acusado de ser comunista e ele vai assumir um governo parlamentarista. Então, tá todo mundo com medo de Goulart ser um comunista, tiram o poder presidencialista dele e ele assume, então, um governo parlamentarista. João Goulart, ele vai se preocupar com os trabalhadores rurais agora, que é a questão das reformas de base, principalmente da reforma agrária. E aí vai sofrer o golpe militar. Então, aqui é um breve comentário dos presidentes desse período. E aqui a gente vai ver algumas manchetes de jornais sobre esses quase 20 anos da Quarta República. A gente vê a tomada de posse de Getúlio Vargas e a renúncia dele, do seu primeiro mandato. E na raiz, para que aconteça esse golpe de 64, a gente consegue ver as bandeiras do conter o comunismo internacional. Eles usam essa fala que há a necessidade do golpe para conter o comunismo, para conter a corrupção e a inflação. Então, o que vai arrematar esse golpe foi a contestação dos oficiais de alta patente em relação à tolerância de João Goulart, em relação às quebras de hierarquia que o então presidente cometia. Então, eles vão dizer que João Goulart, ele era socialista e ele não estava obedecendo à hierarquia política devida e necessária no país. Então, utilizam dessa estratégia para aplicar o golpe de 64. Aí, Getúlio Vargas, ele acaba se suicidando, também vira manchete de um jornal. O movimento das Forças Armadas vai preconizar a entrega de poder e um governo militar vai ser instaurado no país. E as Forças Armadas, então, vão tomar esse poder. Porém, tem um detalhe bem curioso. Esse poder tomado pelas Forças Armadas tem o apoio do povo. O povo não tinha noção do que seria aquele golpe de 64. Então, aqui um breve resumo desse período da história brasileira de 1945 a 1964. Mais informações, leia o material do livro didático de vocês e no portal SAIS também temos as videoaulas. E aí agora vem a atividade do dia. Eu coloquei 2 atividades diferentes. Você vai escolher uma delas para realizar. E eu também vou inserir essa atividade lá na sala de aula da plataforma SAS. Amanhã, aí a gente vai fazer a inserção dessa atividade lá e vocês vão fazer a atividade e vão me enviar pela plataforma SAS, certo?
Então, a primeira atividade vai ser essa. Vocês vão responder essas questões. Quais fatos demonstram desde o início o interesse dos militares de buscar o poder? Por quais motivos empresários, proprietários rurais e imprensa fizeram oposição às reformas de base? Qual o primeiro sinal contundente de que as instituições democráticas estavam sim ameaçadas? E de que modo a polarização social ajudou para que ocorresse o golpe? Para vocês responderem esses questionamentos, tem esse vídeo, tem o material didático de vocês, plataforma SAS, e vocês também podem pesquisar em outras plataformas no Google ou onde vocês encontrarem a melhor solução. A segunda atividade é essa. Você vai preencher essa tabela. Como era a conjuntura política que favoreceu esse golpe de 64? Quais eram os setores sociais favoráveis ao golpe? Quais eram os setores sociais contra o golpe? E quais motivações ocorreram para se ter o golpe? Você não precisa fazer as duas atividades. Você vai escolher uma das duas atividades para responder. Correto? Qualquer dúvida, nos plantões eu tirarei as dúvidas de vocês.